Muito bem, meus irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na santa e gloriosa presença, meu Pai. Na tua presença, porque grandioso é aquele que entra na presença de Deus em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E eu entro agora, meu Pai, na tua santa e gloriosa presença, para nós obter mais sabedoria através do ensinamento da tua palavra. E eu colocarei agora mais uns ensinamentos que nos faz entender mais e mais aonde nós temos que andar nos passos de Jesus. Esse é exatamente os estudos a qual vou colocar agora, um pouco desses estudos, para que as pessoas, os ouvintes, venham entender como devemos andar nos passos de Jesus. Grandes estudos pelo um homem que tem muito amor pela palavra de Deus, que nos passa o entendimento, que nos passa que devemos seguir nos passos de Jesus, porque essa é a santidade do Espírito, quando nós anda nos passos de Jesus. Esse homem ensina a nós a cada momento, a cada dia, através do Espírito Santo, como devemos andar sim na presença de Deus e nos passos de Jesus, que inclusive é o título do estudo que nós vamos ver agora, com algumas partes, porque o estudo é muito longo, prolongado, para que nós tenha bom ensinamento da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina claramente como devemos andar nos passos de Jesus. E eu agora vou colocar esse estudo, devemos prestar muito atenção nos estudos que nos dá entendimento glorioso para os nossos corações através do Espírito Santo de Deus, usando grandes homens sábios na palavra, manifestando o poder de Deus sobre o mundo, manifestando a obra de Jesus Cristo sobre todas as nações da terra. E é isso que nós queremos, é conhecer mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós saiba desviar do mal, para que nós saiba que Jesus Cristo quer nos levar para o reino dele, o reino de Deus. É isso que nós devemos entender. E eu passarei mais ainda este livro, o livro de Jó, alguns capítulos e versículos, no período do ensinamento nos passos de Jesus. Então, que vocês todos sejam bem instruídos com a palavra de Deus e com o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos passos de Jesus. Eu sou o irmão em Cristo Jesus, que estou levando por todo o mundo, mais uma vez, esses ensinamentos que devemos praticar no dia a dia, no nosso cotidiano. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, eu vou colocar alguns capítulos desse livro também, o livro de Jó, para que vocês, em todos os aspectos, venham conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor Deus e os caminhos que nos levam até a Deus. Para que ninguém diga que nós estamos levando heresias, não é heresias, mas sim a palavra verdadeira do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos passos de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, ouça alguns ensinamentos da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos passos de Jesus. Prefácio. A submissão, o batismo nas águas, a oração, o jejum e o batismo no Espírito Santo são alguns dos assuntos admiravelmente abordados pelo Bispo Macedo neste livro, que traz no seu bojo a essência deste sentimento sublime e tema. Fé é a palavra mágica, sempre presente nos seus livros, porque o Bispo Macedo aspira, respira e transpira este maravilhoso sentimento que eleva e enleva, concedendo-nos a senha para penetrarmos no coração da rocha eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus,
O bispo Macedo sempre diz: eis que a salvação nasce da fé e não das obras, que são frutos da graça de Deus na vida dos salvos. O autor nos ensina que importa servir a Deus em novidade de espírito, vida da verdadeira e viva fé que determina ser nascido de Deus quem quer que a possua. Fé não é somente aceitação, a qual é ato da mente, mas uma disposição operada por Deus em nosso coração, que nos dá a segura confiança de que Ele, pelos méritos de Cristo, perdoa nossos pecados e nos salva. Essa é a grande verdade a ser gravada no sacrário do nosso coração agradecido. Nenhuma graça é mais importante na vida do cristão que a fé. Esta, segundo assimilamos da vida, das obras e dos atos do bispo Macedo, é onipotente e, através dela, Deus realiza em nós o seu próprio poder, imutável e infinito. A tua fé te salvou. São palavras de Cristo, dirigidas a quem o buscou à procura da cura do corpo, recebendo também a cura da alma, mais preciosa ainda. Sim, é pela fé que firmamos nossa esperança nas coisas futuras. A salvação da alma, a ressurreição do corpo, a vida eterna, a coroa da glória, um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. É pela fé que vivemos a cada dia. É pela fé que operamos milagres. É pela fé que Deus atende às nossas preces. Certamente nos faltaria espaço para enumerar mais conceitos sobre a fé, que deve pulsar em nossos corações e caminhar conosco pela vida fora, tal qual uma chama inextinguível no santuário de nossa alma. Os editores. Introdução. Este estudo tem por finalidade essencial preparar homens e mulheres para a batalha espiritual a ser travada daqui em diante até a vinda do grande Rei e Senhor Jesus Cristo. Procuramos compor um texto de fácil compreensão para que todos os ouvintes possam não somente ser edificados na rocha, mas também edificar outros que o Senhor venha a lhes enviar ao longo de sua caminhada em direção ao objetivo maior, que é resgatar almas para o nosso Deus. Todos recebemos talentos de Deus, uns mais, outros menos. E, mais cedo ou mais tarde, precisaremos dar conta daquilo que nos foi confiado. A obra de Deus tem uma necessidade muito antiga, que é a de utilizar os obreiros preparados para executar a ordem de ensinar a palavra nos corações das pessoas. Tanto que o próprio Senhor Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. Após cerca de 2000 anos dessas palavras terem sido ditas por Jesus, a sua igreja continua vivenciando a mesma necessidade ao ver quão grande é o mundo e quão escassos são os obreiros que se dispõem a fazer a obra de Deus. Por esse motivo, elaboramos este trabalho, que certamente dará aos ouvintes mais capacidade e discernimento espiritual para o seu desenvolvimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e da sua santa vontade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Edir Macedo. Capítulo 1. A origem do caos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1 e 2. Nosso grande desejo é trazer à lume, através desse livro, a origem da razão pela qual tanta gente vem sofrendo e fazendo outros sofrerem neste velho mundo, indicando também a saída para os variados tipos de problemas vividos pelas pessoas. Além disso, despertar a fé do leitor a fim de que ele possa participar de tudo quanto tem direito diante de Deus Pai, por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo e por obra e graça do Espírito Santo. Verificamos nos 2 primeiros versículos do livro de Gênesis sobre a criação a existência de algo que, à primeira vista, parece um tanto incoerente. No primeiro, afirma-se que Deus criou os céus e a terra, e logo em seguida, que a terra era sem forma e vazia. Ora, como podemos compreender que Deus tenha criado algo sem forma e vazio? E se Ele assim o fez, por quê? Qual a finalidade?
De fato, quando Deus no princípio criou os céus e a terra, estes eram tão perfeitos quanto Ele próprio. Isso é muito óbvio, pois sendo obra de suas mãos, nada poderia sair com falhas ou defeitos, haja vista ser Ele Deus e não homem. Para Ele não existem limites, dada a sua onipotência, onipresença e onisciência, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Salmos 148, 13. Jamais poderemos achar no nosso Deus alguma imperfeição, pois está escrito: quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40, 12 a 18. Tudo isso mostra apenas uma nuance de quem realmente é Deus. Nossa mente nunca poderá receber toda a sua majestade, poder e glória, pois somos muito limitados. Essa é a razão pela qual acreditamos verdadeiramente que, quando Ele criou os céus e a terra, estes eram perfeitos como Ele o é. Quando aconteceu o referido no segundo versículo de Gênesis, já havia decorrido milhões e milhões de anos, e nesse ínterim a queda de Lúcifer, que Ezequiel descreve com muita propriedade. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ezequiel 28, 11 a 19. Todo esse episódio da queda de Lúcifer, que cheio de luz, se passou entre os 2 primeiros versículos de Gênesis e tal qual o profeta Ezequiel descreve. Ele foi lançado na terra, fazendo assim criar nesse planeta um caos total, isto é, tornou-se sem forma e vazio. Note o ouvinte que, no segundo versículo, Moisés não faz alusão a que os céus fossem sem forma e vazios, mas somente à terra. E isso porque dos céus havia sido arrancado e expulso o querubim profano e também todos os seus seguidores, os quais se tornaram o diabo, aquele que separa, e seus demônios. Daí a razão pela qual os céus continuaram conforme foram criados, e apenas a terra foi transformada. O que aconteceu à terra sucedeu também ao homem.
A Bíblia assim descreve a sua criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Assim como a terra foi criada perfeita, também o homem o foi, pois Adão não tinha um olho só e muito menos sofria de qualquer tipo de enfermidade. Não, ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo, e era perfeito em todos os sentidos. Assim como Satanás, a palavra significa em hebraico inimigo, penetrou na terra e a tornou sem forma e vazia, também penetrou na vida de Adão e Eva. Sutilmente os envolveu de tal forma que eles deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus para ouvirem o Satanás. Começou então a grande tragédia da humanidade, o seu caos e vazio, porque, deixando o homem de se submeter a Deus, ficou subordinado a Satanás. Ora, Deus é luz, ordem e disciplina, e com ele não podem habitar o erro, o pecado e as trevas. Por isso mesmo, ele foi obrigado a fazer com o homem o que fizera com Lúcifer. Expulsou-o da sua presença. A natureza colaborava com o homem até então, pois este não precisava suar para tirar o fruto da terra. Pelo contrário, a terra gentilmente produzia todo o seu sustento, porque ele e a terra eram irmãos pela criação divina. Houve então revolta de sua parte para com o homem, pois este se rebelara contra o seu Criador. Hoje vemos quanto o homem luta para extrair da terra o seu pão de cada dia, muitas vezes sem nenhum sucesso, sendo por isso mesmo tragado pela fome, miséria e desgraça. Impotente, exteriormente religioso, científico, culto, elegante, o mundo está dominado pelos princípios satânicos. Sob sua enganosa aparência exterior, é uma caldeira fervente de ambições nacionais e internacionais, rivalidades comerciais, lágrimas escondidas atrás de um sorriso. Satanás e sua hierarquia de seres espirituais da maldade, Daniel 10:13, Efésios 6:12, são os agentes invisíveis e a causa real da sede de poder e inteligência maléfica dos ditadores e de todos aqueles que buscam e usam seu poder terreno para o mal. Estes são os dirigentes visíveis. As guerras e os conflitos periódicos produzindo morte, derramamento de sangue inocente e extrema violência são os acompanhantes indispensáveis. Na categoria da organização satânica, Satanás exerce domínio sobre os espíritos caídos que o seguiam em sua rebelião original. Sua autoridade é, sem dúvida, um atributo a ele delegado pelos seus servos. Esses espíritos, quando decidiram segui-lo, foram confirmados irremediavelmente na maldade e abandonados no erro, em vez de permanecerem leais ao seu Criador. Assim sendo, estão em completo acordo com seu príncipe e lhe rendem um voluntário serviço em seus diferentes encargos e posições, num reino altamente organizado. Mateus 12:25. Sua decisão inicial ligou-os para sempre ao seu programa de engano e à sua inevitável condenação. Ainda que o conhecimento de Satanás seja agudo e sobrenatural, não é um conhecimento santo e salvador. Seus demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Mas, sendo confirmados na maldade, nunca buscam perdão e pureza. Têm um profundo conhecimento de que Jesus é o Senhor do mundo espiritual. Mas sua confissão não envolve uma confiança salvadora ou uma submissão voluntária. Eles respeitam Cristo. Marcos 3:11. Mas esse respeito não vem do amor pela Santa Comunhão, e sim da mera inclinação de uma vontade inferior a uma superior, com ódio e ressentimento. Os atos dos endemoniados indicam que os demônios os possuem,
em alguns casos com propósito de gratificação sensual, usando todo tipo de impureza. E isso pode explicar o desejo dos possuídos de viverem em estados de nudez, terem pensamentos licenciosos. Lucas 8:27. E frequentar lugares impuros, à semelhança de tumbas. A natureza viciosa e vil dos demônios se demonstrou no desejo que tiveram de entrar nos porcos. Marcos 5:12. E em sua atividade na proclamação do amor livre, com a destruição moral de uma sociedade ordenada. Romanos 1:24. Ao lado de sua inteligência sobre-humana e de sua moral viciosa, os demônios possuem uma força assombrosa. Têm poder sobre o corpo humano para causar nudez. Mateus 9:32 e 33. Cegueira. Mateus 12:22. Demência. Lucas 8:26 a 36. Manias suicidas. Marcos 9:22. Males físicos. Marcos 9:18. E as mais variadas deformidades físicas. Lucas 13:11 a 17. Não há razão para supormos que o diabo e seus anjos tenham deixado de agir na atualidade, tal qual nos dias dos apóstolos. O apóstolo João escreveu que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. No texto original, encontramos a ideia de que todo mundo jaz adormecido no sono do maligno. Satanás, conforme foi indicado pelo Senhor Jesus Cristo, age tal qual um pai para os que lhe pertencem, porém um pai destituído de misericórdia. João 8:44. Semelhantemente, Satanás é reconhecido como o rei e Deus deste século. Seu reino é o das trevas e da morte. Hebreus 2:14, Judas 1:9. Um reino espiritual maligno que opera nos filhos da desobediência, cegando os olhos do entendimento para que não compreendam a verdade da salvação que há em Cristo Jesus. Efésios 2:2 a 3 e 2 Coríntios 4:3 e 4. 1 João 3:10, João 12:31, 14 a 30, 16:11 e Atos 26:18. O diabo continua exercendo sobre os incrédulos o mesmo domínio ao qual Adão se entregou quando pecou. O pecado do homem e o domínio satânico sobre ele estão dessa forma unidos e estreitamente relacionados entre si. 1 João 3:8. A incredulidade, com seu terrível castigo da condenação eterna. Marcos 16:16. É o resultado da obra perniciosa de Satanás no homem. Efésios 2:1-2. 2 Coríntios 4 e 4. Mateus 13:25. Todos que se recusam a crer no Evangelho agem por instigação satânica, que os retém em seu poder. Atos 26:18, Colossenses 1:13. A própria negação da existência pessoal de um demônio é consequência da operação do diabo no coração do homem. 2 Coríntios 11:14. O acusador frente à Igreja de Jesus Cristo. Opor-se-á à vontade de Deus é o principal objetivo satânico. Na Bíblia, ele também é chamado de adversário. Jó 1:6, Mateus 13:39, Zacarias 3:1, 1 Pedro 5:8. Diabo, acusador. Gênesis 3:1 a 5, Jó 1:9 a 11, 2, 4 e 5, Apocalipse 12:10. A intromissão de sua vontade na vontade divina foi a apostasia original, trazendo por consequência a exaltação do eu contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. 2 Tessalonicenses 2:4. Desde o assassinato de Abel até a matança dos inocentes por Herodes, pode-se observar o implacável ódio de Satanás contra a semente prometida, e seu antagonismo ao Messias de Deus e ao propósito divino que se realizava nele.
podemos discernir a tremenda resistência venenosa de Satanás e dos demônios aos planos de Deus e seus propósitos em Cristo, na aparição pessoal de Satanás para tentar o Senhor Jesus no deserto. Igualmente, os tremendos distúrbios em todas as partes, pretendendo frustrar seu ministério público, na traição de Judas, na negação de Pedro, na horrível cegueira e engano dos líderes judeus. O mesmo observamos através dos anais da história da Igreja até a última e terrível colisão entre Deus e os demônios no Armagedon. Apocalipse 16, 13 a 16. Na parábola do joio, Jesus falou sobre a erva daninha que é semeada pelo diabo. Mateus 13, 38, 39. Sobre quem o apóstolo Pedro advertiu em 1 Pedro 5, 8. A fúria de Satanás está especialmente assentada contra a Igreja de Cristo. Seus demônios procuram destruí-la por todos os meios. Mateus 16, 18. Tentam impedir os ouvintes de aceitarem a palavra de Deus. Lucas 8, 12. Disseminam doutrinas errôneas. Mateus 13, 25, 1 Timóteo 4, 1. E incitam perseguições ao reino de Cristo. Apocalipse 12, 7. É óbvio que a chamada opressão do diabo é, em sua maior parte, obra de seus emissários e servos, os demônios. Grande parte de sua atividade colossal deve ser delegada aos demônios, uma vez que Satanás não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Os demônios angustiam a humanidade, desordenando a mente na possessão demoníaca. Marcos 1, 23 a 27, 5, 1 a 20. O fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, Mateus 25, 41, é a eterna condenação por eles esperada. Essa era a terrível condenação que os demônios tinham em mente quando clamaram a Jesus: vieste aqui atormentar-nos antes de tempo. Mateus 8, 29. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Marcos 1, 24. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, seu lugar de eterna condenação, para ser atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Não há dúvida de que seus cúmplices demoníacos, os quais têm colaborado com ele em sua sina de enganar a humanidade, terão o mesmo destino ao mesmo tempo. Todo espírito maligno estará presente no juízo diante do trono branco e será destinado às chamas eternas do Geena. Apocalipse 20, 11 a 15. Uma vez longe de Deus, mais perto ficará de Satanás, e, por isso mesmo, a humanidade vem passando por tudo que lemos e ouvimos nos noticiários. Ninguém se entende, pais contra filhos e vice-versa, luta de classes, revoluções e guerras. A luta da humanidade foi, é e será até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, tal qual uma disputa entre todos os urubus por uma única carniça no deserto. A fome, a doença, a guerra e todo o mal tomaram um lugar de destaque neste velho mundo, tornando-o sem forma e novamente vazio. O amigo ouvinte pode notar que todas as agruras vindas à existência humana são decorrentes de uma única faísca de destruição constituída pela rebelião do homem contra Deus, seu Criador. Por causa da sua estupidez espiritual, ele deixou de dar ouvidos à palavra de Deus para ouvir o diabo, e por isso continua no sofrimento e na dor. O homem colhe hoje o que plantou ontem, e colherá amanhã o que plantar hoje. Tudo depende do homem, este ser rebelde e estúpido. Enquanto se mantiver aliado ao diabo, continuará sofrendo por sua rebeldia diante de Deus. O diabo, antigo Lúcifer, vacilou a despeito de toda a sabedoria que tinha. Agora se esforça para fazer o homem vacilar e se afastar do seu Criador. Diante de tudo isso, o que podemos fazer para livrarmos-nos de toda a destruição pela qual esse mundo vem passando? O que faremos para voltar ao jardim do Éden? Como poderemos manter comunhão com Deus? Há alguma esperança para nós? O Senhor Jesus nos garantiu uma vida abundante. Nos capítulos seguintes,
Você encontrará um caminho a seguir para viver uma vida real, aqui e agora, e no mundo vindouro, a vida eterna. Muito bem, nós assistimos esses belos estudos que nos orientam o que Satanás quer contra nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Ele é irado para com cada um de nós exatamente por isso, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, obras das mãos de Deus. Por uma vez Satanás já não tem mais nenhuma chance para sair do fogo eterno, ele quer nos levar junto com ele para o fogo eterno. Mas, meus amigos e leitores e que querem compreender a palavra de Deus, eis aí os estudos que nós devemos observar a cada momento o desejo de Satanás para com cada um de nós. Que o desejo de Satanás é levar todas as almas para o inferno. Mas em nome do Senhor Jesus, ele está amarrado e acorrentado. E cada um de nós temos que se apegar em Cristo Jesus, para que cada um de nós venha obter a nossa salvação de nossas almas. Sem Jesus Cristo é impossível nós obter a nossa salvação. Portanto, esses estudos nos abrem verdadeiramente a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para nos buscar verdadeiramente o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salva as nossas almas através do seu sacrifício na cruz do Calvário, que nós já temos a nossa salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus. 50% da nossa salvação já foi feita na cruz do Calvário. Agora as outras 50% só depende de cada um de nós, quando nós aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não adianta dizer assim como o mundo fala, a nossa salvação, Deus é quem sabe se nós somos salvos ou não. Isso é mentira de Satanás. Deus quer que todos nós seja salvos. E nós temos que fazer as outras 50% da nossa salvação para que se conclua 100% a salvação de nossas almas. Esses estudos nos deixam claro que quem quer que nós não seja salvo é Satanás, Lúcifer, que quer dizer inimigos de nós, inimigo de nossa salvação. Então entenda, meus irmãos, que Deus, o que tinha de fazer para nós ser salvos já foi feito na cruz do Calvário. Agora é que nós temos que se manter salvos e fazer por onde nós seja salvo em Cristo Jesus. Eu não me canso de falar porque tem muita gente que se engana com muitos ensinamentos falsos, religiosos, que religião não leva nada a ninguém, nem leva a Deus, leva à condenação eterna. Falsos ensinamentos. Então, por que todos nós juntos não buscamos a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento dentro da palavra de Deus? Porque eis aí a vontade do diabo para com cada um de nós. Ficou muito claro dentro desses estudos, quando diz assim: fulano perdeu a alma porque foi para o inferno, porque não fez a vontade de Deus, mas sim fez a vontade do diabo, e o diabo agiu na vida dele até o último suspiro da vida dele, e ele foi para o inferno. Se ele não se arrepender antes e dar o último suspiro, verdadeiramente esta pessoa, esta alma, foi para o inferno. Mas a partir da hora que vocês escutam esses estudos, e esses estudos penetram verdadeiramente dentro do seu coração, e vocês passam a ter temor da palavra de Deus, e passa a partir desta hora a seguir os passos de Jesus, verdadeiramente vocês vão ser salvos.
Porque Jesus nos garante: aquele que me busca acha, aquele que tem o filho tem o pai, e aquele que tem o pai tem o filho. E verdadeiramente as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação, se cumprem na nossa vida, e aí nós obtemos a nossa salvação de nossas almas. Então esses estudos nos alegram os nossos corações, por nos conhecer a vontade do diabo, que é o nosso adversário das nossas almas. Então, preste bem atenção, esses estudos orientam as nossas vidas nas mãos de Deus ou nossas vidas nas mãos de Satanás. Eis aí quem escolhe, não é Deus. Quem escolhe essas duas opções são cada um de nós. Não é Deus, porque indiscutivelmente Deus quer que nós todos seja salvos. Mas a teimosia do homem, o pecado, a transgressão é que nos leva para o inferno. Quando o contrário, a alegria, a paz e o amor na palavra de Deus, sim, quando nós buscamos de corpo e alma e espírito a Deus e se entrega 100% a Ele, aí sim nós seremos salvos e não condenados, porque os condenados não têm mais salvação. Quando nós damos o último suspiro de nossas vidas, uma coisa foi feita naquele momento: ou fomos salvos ou fomos condenados. Não há mais salvação depois da morte e nem há mais condenação após a morte. Foi decidida a nossa alma, foi decidida para onde vai no último suspiro de nossas vidas. Ou fomos salvos ou fomos condenados. Porque aí só vem dia de juízo para o julgamento final. Amém, meus irmãos? Espero ter passado muito mais orientação para cada um de vocês. Que vocês, ao ouvir esses estudos e essa orientação, não venham a ter mais dúvida nenhuma da tua salvação, da tua alma, ou da tua condenação da tua alma. Porque esses estudos nos ensinam claramente para onde nós vamos. Quem decide é cada um de nós, não é Deus. Eu repito, Deus não decide a nossa salvação, porque por Deus já foi decidido que todos Ele quer que seja salvo, mas Ele deixou na palavra: hoje eu deixarei o caminho da vida e o caminho da morte, para que você escolha para onde você quer ir. Por isso que existe o céu e por isso que existe o inferno, para que nós escolha para onde nós queremos. Amém, meus irmãos? Então, eu vou encerrar essa parte desse estudo. Depois, eu vou colocar mais ensinamento da palavra do Senhor, para que todos venham obter a salvação em Cristo Jesus. Eu abençoo a todos os ouvintes que ouviu essa orientação. Eu abençoo a cada um de vocês na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém.